O que aconteceu que fez eles perderem Jesus? Ora, é simples. Jesus, como filho deles, sempre foi aquele que seguiu eles, para cima e para baixo. Meu filho vai onde eu vou. Mas naquele momento do bar mitzvah, há esse rompimento. Jesus não vai mais onde eles vão sempre agora. Tem essa clara demonstração aí de: ei, eu sigo Deus, não vocês sempre. E o que acontece? Qual foi o problema então, no fim das contas, que aconteceu? O que aconteceu foi que eles pressupunham que Jesus sempre iria acompanhar eles onde eles fossem. E quando você pressupõe que não importa onde você vá, Jesus vai com você, é aí que você perde a presença de Jesus. Eles tinham certeza que Jesus estava com eles. Está aqui, ele está com a gente. Tem algum lugar aí. Está aí com os parentes, em algum lugar aí. Certeza que ele está aí. Certeza mesmo? Não, claro. Nós fizemos uns planos bons, nós temos uns planos bons para a nossa vida, para a nossa conferência, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Certeza que ele está com a gente. Claro. É essa certeza que faz com que você perca ele. Eles estavam tão convictos que Jesus estava com eles, que eles estavam insensíveis ao fato de que ele já não estava mais com eles. Demorou um dia inteiro para que eles fossem sensibilizados ao fato de que Jesus não estava mais lá. E quanto tempo mais vai demorar para você perceber que ele já não está mais com você? Sobre o que eu quero falar com você hoje? Bom, eu quero falar sobre Jesus. Tá bom para você? Acho que é bom, né, pregar sobre Jesus, acho que é uma coisa boa. Mas quando nós falamos sobre Cristo, quando nós falamos sobre Jesus, existem várias maneiras que nós podemos pensar sobre Jesus. Nós podemos pensar sobre Cristo como sendo o Cristo encarnado, pensar sobre a encarnação de Cristo. Nós também podemos pensar no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, no Cristo exaltado. A mensagem de hoje talvez vai ser um pouco diferente. Hoje eu quero falar com você sobre o Cristo perdido. O Cristo perdido. Talvez você nunca pensou a respeito desse aspecto de Jesus. E eu quero conectar esse aspecto da pessoa de Cristo, o Cristo perdido, com essa verdade teológica e também essa realidade espiritual da presença. Eu quero mostrar para você esse aspecto de Cristo e conectar com isso. Então, Lucas capítulo 2, a partir do 39, diz assim: Assim se cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizesse isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhe disse. E ele desceu com os seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, nesse momento,
libere sobre nós aqui espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe agora o falar da Tua palavra e o ouvir da Tua palavra. Que ao falar, Senhor, eu fale de acordo com os oráculos, com os mistérios do Senhor, e que o Senhor conceda à Tua igreja ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, é o Teu povo, é a Tua palavra. Libera a Tua graça para que eu não atrapalhe Tua obra com a minha carnalidade, humanidade e pecaminosidade. Refreia meus impulsos humanos e que o Teu Espírito mova e fale aqui em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem, provavelmente conhecida de todos vocês, é uma passagem que conta a história de Jesus com José e Maria indo para Jerusalém para um momento muito especial na vida de Jesus. Se você estudar um pouco sobre tradições judaicas, você vai perceber que a idade que Jesus estava aqui, provavelmente o que Jesus foi fazer nessa idade em Jerusalém é aquilo que nós chamamos de bar mitzvah, ou seja, que Jesus foi a Jerusalém para uma espécie de ritual, para uma espécie de celebração que iria introduzi-lo na vida adulta, na vida de homem na sociedade judaica. Então, é basicamente isso que aconteceu naqueles dias. Jesus foi até Jerusalém com seus pais e ele fez uma leitura pública da Torá. E ele fez algumas coisas que tinham a ver com as tradições. Não é algo que está escrito no Antigo Testamento que os jovens deveriam de fazer, mas é um desenvolvimento que se deu com o tempo, que se entenderam que deveria de se fazer. Então os adolescentes faziam isso ali pela idade de 12, 13 anos. Isso introduzia eles na sociedade como alguém responsável, alguém que começava a ter responsabilidades de adulto. Então, Jesus, ele começa a agir de uma forma diferente. É isso que o texto está dizendo. Dá a impressão no texto, se a gente ler um pouco descuidado, que Jesus estava sendo, como um adolescente, rebelde. Que Jesus estava sendo rebelde e que ele simplesmente deixou os pais foram embora, os pais voltaram para casa. E Jesus, na sua rebeldia, fugiu dos pais e deixou os pais. E quando os pais chegaram, ele ainda falou errado com os pais. Mas não é isso que aconteceu. Jesus jamais pecou. E o próprio texto bíblico, quando ele encerra, vai dizer no versículo 52... que Jesus estava crescendo em graça e sabedoria. E no versículo 51 diz que Jesus obedecia aos seus pais. Ou seja, Lucas está mostrando que Jesus vivia em obediência aos seus pais. Jesus não estava em rebeldia. Então Lucas está deixando claro que, se talvez você desconfia que Jesus estava sendo rebelde, ele não estava. Lucas está garantindo para você que não é esse caso. Se talvez você desconfiou isso, lendo o texto, não é isso. Ele encerra dizendo: Jesus não estava sendo rebelde. Uma vez que ele não estava sendo rebelde, ele basicamente está te instruindo a volte algumas casas e pense de novo no que está acontecendo aqui, porque o problema nunca está em Jesus é Deus. Mesmo sendo apresentado aqui numa idade como criança, ele sempre foi Deus. Desde o primeiro ato onde ele aparece nas páginas da Bíblia, desde o primeiro momento da sua concepção e nascimento, ele sempre foi Deus. Não existe algum momento onde Jesus passa a ser Deus na Bíblia. Jesus é eternamente Deus, e quando ele encarna, óbvio, ele é revestido de humanidade, mas não tem nenhum momento que ele passa a ser Deus. Ele sempre foi. E o que acontece aqui é que Jesus, como Deus, jamais comete pecado. Então Lucas está dizendo, ele não foi desobediente, ele não foi rebelde, ele não errou. Então, se ele não foi desobediente, se ele não foi rebelde e se ele não errou, o que será que aconteceu? O que aconteceu foi que Jesus, tendo sido introduzido na vida adulta, tendo sido introduzido
nesses aspectos da independência, da responsabilidade adulta, Jesus demonstra um rompimento com sua família. Ele demonstra dizendo: eu tinha que estar na casa do meu pai. Ele está mostrando ali: veja, eu sou o filho de José, sim, filho adotivo, ok, mas eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias. Então ele está mostrando esse rompimento. Aquele momento do bar mitzvah, ele demonstra isso, assim como um menino judeu iria entrar nesses primeiros passos da sua função, do seu chamado, da sua vocação na sociedade judaica. Jesus estava dando ali os primeiros indícios de para onde ele iria. Ele iria se tornar um menino que não iria ser dependente dos seus pais, pelo contrário, ele seria alguém que iria discutir teologia, discutir palavra, pregar e impressionar líderes religiosos, que é o que aconteceu ali. Ou seja, ele estava dando para a sua família um aperitivo do que iria acontecer no futuro. E Maria então guarda tudo isso do coração, ok? Então é isso que aconteceu aqui, ok? É isso que Lucas está mostrando para a gente. São os primeiros frutos de uma colheita que viria ainda no futuro, amém? É isso que está no texto. Mas eu quero aqui, a partir desse texto, usá-lo como uma ilustração para a sua e a minha experiência com a presença de Deus, a experiência com o Cristo perdido. Irmãos, alguns de vocês aqui já perderam o filho na praia? Eita nós! Eu perdi meu filho no jogo do Boston Celtics, perrengue chique, sem a mãe, que não tinha ela para eu culpar. O pobre viaja com a família pela primeira vez para os Estados Unidos, vai para o jogo do Boston, mãe fica com os amigos, dá onda lá em Boston. Eu pego o carro dos irmãos emprestado, vou no jogo, vou cuspiar no jogo do Boston, que bênção. Intervalo, eu falo, fica aqui. Gente, a gente estava muito, porque assim, né, salário de missionário, não dá para ficar nas primeiras fileiras, né? Então nós estávamos bem lá em cima, o jogador era pequenininho, tipo FIFA 98, era bem pequenininho, nós estávamos bem lá em cima, mas era legal. Boston versus Charlotte, não podia contar para ninguém, nós estávamos com a camiseta do Boston, mas estava meio que torcendo pro Lamelo Ball do Charlotte, mas não podia falar para ninguém. Aí, gente, a gente estava muito lá atrás. O que isso significa? Que a gente estava muito perto do restaurante, do bar, para comprar água, refrigerante. Então eu falei, eu só vou aqui, ó, é tipo 2 passos, eu só vou comprar o refri, fica sentado. Eu fui comprar o refri, ele já estava atrás, os dois. Ok, beleza, o que vocês querem? Quero ir no banheiro. Beleza, ok. O Miguel foi no banheiro, e aí o Gabriel vem para ir no banheiro também. Então, o banheiro está atrás de mim. Miguel entra no banheiro, e o Gabriel vem vindo para entrar no banheiro. Miguel sai, Gabriel entra no banheiro. Eu estou conversando com o Miguel. Passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Miguel, chama teu irmão lá que o jogo já vai começar. Miguel volta, não tá lá não, brother. E não tinha minha mulher para culpar. Eu entro no banheiro, não tá lá. Gente, com todo lugar do mundo para perder nos Estados Unidos. Menino loirinho lindo, gente. E eu lembrei todos aqueles documentários de sequestro, que os primeiros minutos são os mais importantes. Tá tudo bem, fica calmo, não tem ansiedade. Meu Deus do céu, brother, eu olhando assim, ele tinha entrado no banheiro de mulher. Era a porta do lado, nós estávamos na frente, era do lado. Deu 1 minuto e meio, ele disse, que além de não falar inglês, ele não enxerga direito. Então assim, meu irmão, tu consegue entender como é que eu estava? Agora imagina Maria e José que perderam Deus. Já pensou? You have just one job, você só tem um trabalho. Deus fala para Maria e para José, você cuida do meu filho, no caso ele é Deus, você cuida dele. Gente, tem gente aqui entre nós que quer casar, mas não consegue cuidar de uma planta. Não posso falar muito, que esses dias lá em casa nós deixamos um porquinho da Índia morrer. Eu avisei, eu disse que eu não ia cuidar, falei que ia dar errado.
Fiquei triste, mas eu disse que não ia cuidar. Fazer o quê, né? Tá no céu dos bichos. Inventei uma escatologia da hora lá, né, Bruce? Orei, não ressuscitou, fazer o quê, né? Quem aqui já orou pro bicho dos filhos ressuscitar, né? Tem que fazer, né? Imagina perder Deus, brother. Caraca, imagina. Mas porque diz que demoraram um dia para perceber que Jesus tinha desaparecido, 3 para achar, 4 dias brigando os dois. Imagina Maria e José. Homem, nós perdemos Deus. O que nós vamos dizer para o pai dele quando nós morrer? Que tipo de juízo vai ter? Ele não sabe nem comer direito, mas ele faz pão nascer, mas ele não sabe ainda, talvez. Imagina como é que Maria estava com raiva de José. Gente, que coisa terrível que deve ter sido a discussão desses dois, esses 3, 4 dias até achar Jesus. E Jesus respondendo quando eles encontraram Jesus: não, tinha que estar na casa do meu pai, né? Jesus era gaúcho na ocasião, né? Não, tinha que estar na casa do meu pai, tranquilo, né? Eu nunca entendi isso, até que eu comprei um comentário bíblico chamado The Chosen, né? Já viram? Que no The Chosen a Maria não entende nada. Aí o José, que no caso era jamaicano no The Chosen, que ele tem uns dread, né? Aí o José mostra o templo, ele fala: Maria, o templo, me liguei, gostei, entendi. Gente, te pergunto, por que José e Maria, com todo o respeito que eu tenho a eles, ok? Não estou aqui, se você é católico, era católico, e eu não estou aqui querendo bater em Maria, mas por que eles perderam Jesus? Qual foi a história? O que aconteceu que fez eles perderem Jesus? Ora, é simples. Jesus, como filho deles, sempre foi aquele que seguiu eles, para cima e para baixo. Meu filho vai onde eu vou. Mas naquele momento do bar mitzvah, há esse rompimento. Jesus não vai mais onde eles vão sempre agora. Tem essa clara demonstração aí de: ei, eu sigo Deus, não vocês sempre. E o que acontece? Qual foi o problema então, no fim das contas, que aconteceu? O que aconteceu foi que eles pressupunham que Jesus sempre iria acompanhar eles onde eles fossem. E quando você pressupõe que não importa onde você vá, Jesus vai com você, é aí que você perde a presença de Jesus. Eles tinham certeza que Jesus estava com eles. Está aqui, ele está com a gente. Tem algum lugar aí. Está aí com os parentes, em algum lugar aí. Certeza que ele está aí. Certeza mesmo? Não, claro. Nós fizemos uns planos bons, nós temos uns planos bons para a nossa vida, para a nossa conferência, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Certeza que ele está com a gente. Claro. É essa certeza que faz com que você perca ele. Eles estavam tão convictos que Jesus estava com eles, que eles estavam insensíveis ao fato de que ele já não estava mais com eles. Demorou um dia inteiro para que eles fossem sensibilizados ao fato de que Jesus não estava mais lá. E quanto tempo mais vai demorar para você perceber que ele já não está mais com você? Agora parou o glória, né? É isso que acontece. Isso aconteceu com um homem no Antigo Testamento. Sansão tinha certeza que Deus estava com ele. E em Juízes 16, 20 diz assim: então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Ou seja, Sansão não sabia que a unção do Espírito Santo tinha se retirado de sobre ele. Ele acreditava que ele ainda tinha a unção do Espírito para fazer a obra de Deus, mas a unção que um dia ele tinha, ele não tinha mais, mas ele continuava fazendo a obra sem a unção que um dia ele teve. Ele não percebeu o Cristo ausente, ele não percebeu que a presença não estava presente. Ele estava certo: eu tenho um chamado, Deus me chamou para ser um libertador, eu vou fazer a obra. E esse é o caminho da ruína de muitos homens de Deus na história. É acreditar que porque um dia eles foram chamados, porque um dia eles receberam uma palavra, é só continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Mas a insensibilidade de Sansão fez com que ele não percebesse que Deus não estava mais com ele. E a insensibilidade do nosso coração hoje pode fazer o mesmo. Pode fazer com que a gente pense que simplesmente repetir um versículo, simplesmente repetir uma fórmula, simplesmente repetir um culto, simplesmente repetir um processo é garantia de resultado. Mas e se Deus não estiver conosco? Porque o texto que
da base para essa conferência, Êxodo 33, se sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Que lindo citar isso. Mas e viver? Tipo, não vai sair mesmo? Tipo, se Deus não aparece, você tem certeza que você não vai mudar de programação na sua vida? Tem certeza que você já não tem uma agenda pronta, definida, que caso Deus não apareça, você já sabe muito bem o que fazer? O que fez com que os pais de Jesus perdessem Jesus foi a insensibilidade, fruto de uma convicção de que Ele vem sempre junto. Está garantido, está garantido. Não está garantido, não está. Não está nem um pouco garantido. Por que não está? Por causa da natureza do Espírito Santo, por causa de como é a presença, porque nós falamos a presença, mas eu quero deixar uma frase aqui, que eu sempre falo para o pessoal na minha igreja: a presença tem um nome, o nome da presença é Espírito Santo, e a natureza da presença, o Espírito Santo, é muito peculiar. Eu falei um pouco sobre isso hoje no workshop, mas eu queria ler uma passagem que fala da presença de uma maneira que eu amo muito, que é João capítulo 1, João 1, 32 e 33, João 1, 32 e 33 diz assim: e João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como o quê? Pomba, mas tem mais uma coisa, e o que? Permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: aquele que vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Talvez muitos de vocês já viram o Espírito Santo descer, isso é maravilhoso, mas quantos já viram o Espírito permanecer? A característica que Deus mostrou para João, que Jesus tinha é aquele que o Espírito vai descer, mas é aquele que o Espírito vai permanecer. Não é só descer. Tem muita igreja que o Espírito desce, tem muito crente que tem mover que o Espírito desce, tem muito pregador que o Espírito desce, tem muita conferência que o Espírito desce, mas a minha pergunta é: onde ele permanece? Uma coisa é ele fazer uma visitinha, um arrepiozinho, outra coisa é ele ficar. E deixa eu ir um pouco além. Como foi que João Batista viu o Espírito descer sobre Jesus? Como uma pomba. E deixa eu ir mais além. Viu como uma pomba, ele não viu como coisas que a gente aprende no caminho. Você sabia que pomba e pombo é totalmente diferente um negócio do outro? Eu não sabia, aprendi há pouco tempo por causa desse texto. Pombo é um negócio importado de Portugal, que é tipo, a gente acha que pombo e pomba é tipo masculino e feminino, mas não é. A diferença de pombo e pomba é tipo gato e rato. O pombo é aquele que você vai na praça e alimenta. A pomba você nem consegue chegar perto. Infelizmente para nós, para o pastor Hernandes não é tão difícil, mas para nós usar o termo real, rolinha, é difícil, porque nós é mais novo, não tem medo, né? Onde ele falou umas 3 vezes, e não foi no diminutivo. Eu não olhava para o bibo do meu lado, o bibo derretendo. Meu pai, ele nem ficou vermelho. Só na revista corrigida. Mas vocês entenderam? Várias vezes vocês vão ler isso aí na Bíblia. Então, isso, pombo e pomba é duas coisas diferentes, não é feminino. O pombo, ele pode ter vários parceiros na vida. A pombinha, ela é um casal que para sempre fica junto, por exemplo. A pomba, ela é extremamente sensível. Você não aborda ela assim, é extremamente sensível. Teoricamente, é a pomba que simboliza a paz, não o pombo. O Espírito veio sobre Jesus como pomba. Mas talvez vários de vocês aqui já frequentaram muita igreja que tem o mover do pombo. Parece a pomba, mas não é. Pomba é barulhento, sabia? A pomba é silenciosa, sabia disso? Já viu os barulhos que pombo faz no telhado? Pomba não faz. O Espírito é doce. Sorry, desculpa estragar teus planos de chamar atenção dizendo que é mover. O Espírito é doce porque ele gosta de dar atenção para Jesus. Imagina agora comigo, imagina
esse tipo de animal, você conseguiria que esse tipo de animal viesse, tipo, parar no seu ombro? Imagina, parar no seu ombro. Você conseguiria andar com esse bicho no ombro? Por quantos metros você iria conseguir andar com esse bicho no ombro? E Deus decidiu que Ele iria nos mostrar a natureza do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo, por meio desse animal. E Ele disse: o Espírito veio e permaneceu sobre Jesus nessa forma corpórea de pomba. É isso que a presença estava se revelando dessa forma a respeito de Jesus. E o que acontece é que a gente está esperando raios e trovões e não percebe que facilmente nós perdemos essa pomba. Anos atrás, isso é fato, um casal de missionários foi morar no Oriente Médio, foram morar em Israel. Quando eles chegaram na casa deles, eles viram que uma pomba desse tipo, isso é literal mesmo, esse animalzinho, tinha uma que morava em cima do telhado da casa deles. E eles sentiram que isso era um sinal de Deus, confirmando que eles de fato tinham ido para o Oriente Médio como orientação de Deus. Eles sentiram que isso era uma coisa de Deus, ficaram muito felizes. Mas o marido percebeu que com o tempo aquela pombinha ia embora e ficava dias fora. Ele ficou preocupado: por que será que ela vai embora? Ele ficou observando e falou para a esposa: meu bem, sabe aquela pombinha que a gente viu que fica em cima da nossa casa e que a gente sentiu que é uma confirmação de Deus para a gente estar aqui como missionário? Ela: sim. Você sabia que às vezes ela vai embora e fica dias fora? E eu descobri por quê. Todas as vezes que a gente começa a brigar um com o outro e gritar e bater a porta, ela vai embora. Ela não gosta da agitação e da gritaria. E desde aquele dia eles entenderam que aquilo também era um sinal a respeito da presença de Deus entre eles. Permanecer aquela animalzinha, aquela pombinha em cima do telhado deles, era o sinal da permanência da presença de Deus na vida deles como casal. E isso é a mesma coisa em relação a você. Tantas vezes quando você grita com sua esposa, meu irmão, tantas vezes quando você grita com seu marido, minha irmã, a pombinha sai de cima do telhado voando. Você perde Jesus e deixa ele para trás. E não adianta ficar clamando mais de Deus, se aquilo de Deus que você tem, você deixou para trás, porque você foi maldizente, porque você foi gritão, porque você foi fofoqueiro, porque você foi amargurado, porque você não perdoou. Parece estranho? Será que eu estou dizendo que, porque eu estou usando figuras, né? Estou usando várias figuras de linguagem. Será que eu estou dizendo que os crentes perdem a presença de Deus dentro deles e o Espírito Santo sai de dentro deles cada vez que eles cometem alguns pecados? Não. E eu vou te dizer exatamente o que a Bíblia diz doutrinariamente. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 30. E deixa eu te falar algo sobre Efésios, e na verdade sobre as epístolas, as cartas. Irmãos, nós cometemos um erro no processo de interpretar as epístolas, um erro grave. Bom, grave é modo de pregador de falar, né? Mas cometemos um erro. Nós pegamos mandamentos coletivos e tentamos aplicar no individual. Por exemplo, orai sem cessar. Quantas vezes você leu esse versículo achando que estava dizendo isso para você? Mas foi escrito para uma igreja, para aquela igreja orar sem cessar, não é para você orar sem cessar. Não desprezem profecia, não é simplesmente para você não desprezar a profecia, é para aquela igreja coletivamente não desprezar o conjunto de mover e palavras proféticas que ela recebia. Óbvio que isso vai ter uma aplicação individual também, mas em primeiro lugar era uma dimensão coletiva. Então, o que eu quero dizer, porque esse versículo que nós vamos ler também é em primeiro lugar de aplicação coletiva. Efésios capítulo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Veja aqui, você tem duas verdades bíblicas unidas. Primeiro, você foi selado para o dia da redenção, amém? Sabe o que isso significa? Que se você crê no Evangelho, o Espírito Santo vem sobre você como um selo, ele sela você. O que isso significa? Esse selo é uma marca indelével, permanente de Deus, dizendo que você é dele. O Espírito Santo marcou você e definiu que você pertence a ele e que você é dele para sempre, ponto final. Ai, está muito calvinista, nem comecei. Você entendeu isso? Só que o versículo não começa assim, porque esse é que é o problema do calvinista. Acha que está tudo garantido. Calma aí, meu irmão.
Você foi selado. Uma coisa é ter sido selado, outra coisa é não entristecer o Espírito que te selou. Bíblia. Você pode ter o Espírito, mas dentro da metáfora que eu usei de deixar Jesus para trás, como os pais de Jesus, ou da pombinha sair do telhado, tudo isso são figuras de linguagem, metáforas que eu usei, mas literalmente o termo bíblico é: não entristeça o Espírito. Em primeiro lugar, isso fala sobre algo coletivo. Você sabia que existe um espírito coletivo? Deixa eu te explicar o que significa. Algumas vezes eu encontro pastores ou mesmo membros de igreja que eu vejo que eles são muito cheios do Espírito Santo, mas principalmente os pastores, eles são cheios do Espírito Santo, eles são cheios de poder. E eu não estou falando sobre vocês aqui, estou falando da minha experiência andando por aí. Eles são cheios de Espírito, eles são cheios do mover de Deus. Mas quando eu reúno com a igreja que eles lideram, tem algum problema, porque aquilo que eu vejo no pastor individualmente, eu não vejo na igreja coletivamente. Por quê? Porque algumas vezes aquilo que existe nos indivíduos não está acontecendo coletivamente, porque no coletivo tem alguma coisa que feriu o coletivo. Uma unção, um espírito, uma graça coletiva foi ferida. Então quando ele diz não entristeçam o Espírito Santo, ele não está dizendo apenas cada um individualmente não entristeça o Espírito Santo individualmente. Sim, isso é uma grande coisa que tem que ser feita. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, Onda Dura, coletivamente, vocês aqui em Joinville, vocês em cada congregação, em cada cidade do Brasil e no mundo, não, coletivamente, não entristeçam o Espírito. Por quê? Porque existe uma realidade do Espírito não entristecido, que se vocês entrarem, vocês, não sei que nome vão dar, mas os livros chamam de avivamento. Gente, as pessoas estão conversando por aí, discutindo sobre como ter avivamento. Temos que orar mais, temos que buscar mais. E eu sou apaixonado por esse assunto de avivamento. Eu creio que tem que orar, eu creio que tem que buscar. Mas nesses anos todos, pensando sobre avivamento, pensando sobre como ter mais, eu concluí uma coisa: avivamento é a presença, e a presença está aqui. Por que não tem avivamento? Se é a presença e a presença está aqui, porque nós entristecemos a presença. E ao invés de ficar tipo os profetas de Baal, vem Deus, ai, ai, ai. Será que Deus não quer vir? Será que Deus não quer manifestar? Será que Deus está muito emburrado no céu? Não, eu não quero curar ninguém, eu não quero morrer. Eu acho que não é bem isso. Tem um cortezinho de um podcast que viralizou, meu e do Fábio Coelho, com o Douglas. Talvez você nunca viu, eu vou falar para você. Um dia chamaram um irmão chamado Francis Frangipane para orar numa igreja, porque a igreja estava sentindo uma oposição contra ela, para Deus romper com o avivamento, liberar o avivamento. E o Francis foi lá orar, e ele passou uns dias orando, clamando para que Deus revelasse qual era o principado que estava impedindo o mover de Deus daquela igreja, o avivamento daquela igreja. E depois de uns dias orando, o Francis chegou para aquela igreja e disse: eu já discerni qual é o principado que está manifesto aqui contra vocês. Chama espírito de Yahweh, porque Deus resiste ao soberbo. Quem está se opondo ao avivamento aqui nessa igreja, ele falou para aquela igreja, é o próprio Deus. Às vezes, para que o avivamento venha, não precisa de grande coisa, só precisa reconhecer que Deus está aqui e a gente começar a fazer as pazes com Ele. Só isso. Talvez um avivamento na sua vida individual. Talvez você não precisa de 2-3 horas de oração por dia. Talvez você só precisa dizer: Espírito Santo, me perdoa por ter te entristecido. De que maneira nós entristecemos a Deus? Uma delas, controle. Sabe, a gente gosta muito de ter controle. A gente gosta de ter tudo no nosso controle. Não é que a gente tem que ser descontrolado, mas a gente gosta de ter o controle de tudo. E eu quero te dizer uma coisa: se você quer fluir na presença de Deus, você controlar tudo não vai dar certo, porque o controle está na mão dele. Não dá. Se você é alguém que quer ter o controle de tudo, não dá. Se você é alguém que ama a sua reputação, também, porque fluir com Deus é deixar que em algum momento você vai passar vergonha. Em algum momento as pessoas vão falar mal de você, porque você vai fazer coisas que Deus vai te falar para fazer, vai te direcionar para fazer, e você não pode se justificar.
A.W. Tozer tem um livrinho maravilhoso que um amigo meu editou, que chama 5 votos para adquirir poder espiritual. E um desses votos é: nunca se justifique. Eu tinha um amigo que fez seminário comigo, que ele sempre chegava e dizia, e ele era mineiro, e falava, né, quem justifica perde poder, né, varão, né? Até hoje eu lembro, quem justifica perde, porque eu sou campeão para me justificar. O que vão pensar se eu quero me explicar, mas vão escrever um livro contra mim? Qual outra forma que a gente entristece o espírito? Se exibindo. É quando a gente... Tem gente que quer ser muito controlado e quer controlar o mover e não deixar Deus se mover. Tem gente que quer mover Deus, sabe? Quer aparecer, mostrar para os outros que Deus está movendo. Para com isso. Aqui no texto de Efésios, sabe o que entristece o Espírito Santo? Amargura. Sabe o que é amargura? É uma palavra que basicamente significa ressentimento. Sabe o que é ressentimento? É quando você ganha discussão na sua mente. Já fez isso? Devia ter falado isso. Alguém aqui já discutiu com alguém na mente? Quantos já perderam a discussão quando discutiu na mente? Nunca. Eu sempre ganho. Você sabia que isso é um cultivo constante de raízes de amargura no seu interior e está entristecendo o Espírito Santo e afastando a presença de Deus de dentro de você? Para. Tem pastores no Brasil que me feriram, e eu tenho muito print para ferrar com a vida de todo mundo, mas eu tenho 2 opções: ser o próximo metido, tipo Léo Dias Gospel, ter minha vingança. Como diz a Bíblia, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é a Bíblia não. Ou eu posso ter a presença. E quando você decide ter a presença, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Na hora que você tiver que apagar os prints, na hora que você tiver que ligar para aquele cara que fala mal de você, e ele nem sabe que você sabe que ele fala mal, falar assim, você é uma benção, estou orando por você. E você indicar o cara para os outros e falar bem, de coração. E orar de coração é muito ruim, mas chega uma hora que você vai estar lá no seu quarto e é doce Consolador volta, e quando ele te envolve com a presença, Salmo 16 diz: a sua presença há plenitude de alegria, e na sua destra existem delícias perpétuas. Existe um prazer tão divino, incrível e transcendente em simplesmente encontrar a presença de Deus. Só o toque da presença. Você pode não ter nada, você pode não ser ninguém, mas um toque da presença vale você perder a discussão, vale você ficar em último lugar, vale você perdoar, vale você perdoar sem ter que discutir. Sabe como é que é perdoar sem discutir? Que eu, como líder, sempre as pessoas falam assim: Ângelo, eu queria dizer assim que, nossa, eu queria liberar perdão para você, porque assim, você é um desgraçado, que eu te odeio, que você... Nunca aconteceu com vocês? As pessoas não vêm pedir perdão, elas querem te matar no processo, elas estão te perdoando. Gente, para com isso. Não quer dizer que eu te perdoo porque você destruiu minha vida, você é um desgraçado, eu te odeio. Gente, peraí, gente. E aí você não pode fazer isso. Fala: não, eu quero te dizer que está tudo bem mesmo. Sabe quando você perde? E perde pra caramba. É muito ruim, mas tem Deus com você. Talvez hoje você percebe que deixou Jesus para trás. Os pais de Jesus voltaram para Jerusalém para encontrar ele. Como faz para você encontrar a presença de novo? Basta você lembrar onde foi a última vez que você esteve com ele. Onde ele estava? Não estou falando fisicamente, mas na sua vida, no seu coração. Eu costumo dizer para as pessoas assim, que as pessoas falam para mim: Deus não fala mais comigo. Eu digo: claro, você não fez a última coisa que ele te disse. Volta lá na última coisa que Deus te disse e faça aquilo, que vai voltar a falar outras coisas. Qual foi a última coisa que Deus falou com você? Onde foi? O que era? Onde estava a presença? Talvez sua insensibilidade agora está sendo despertada, e você está vendo que talvez você tenha emoções e pensamentos, mas não a presença. Talvez você está experimentando o Cristo ausente. É hora de voltar. Eu quero te garantir uma coisa de coração: Deus não está com a mão na cintura falando: menino, 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 que coisa errada que você fez, perdeu minha presença, não alcançou meus padrões. Não,
Porque eu te garanto que até o dia de Cristo, até Ele voltar, somos pecadores e nós vamos estar sendo aperfeiçoados e vamos sofrer. Deus vai estar trabalhando em nós. Então vão existir momentos após momentos onde nós vamos errar e entristecer o Espírito Santo, e dia após dia Deus vai nos santificar e trabalhar em nós para que a gente faça isso menos. Então eu não estou dizendo que vai chegar um ponto que você vai ser perfeito e nunca mais vai perder esse senso da presença. Não estou dizendo isso. E eu estou dizendo que se você perceber hoje que você entristeceu o Espírito, que você está na experiência do Cristo ausente, você tem um Pai de braços abertos que está dizendo: vem cá que eu estou doido para te abraçar. Deus não vai voltar com a presença dele sobre sua vida. Por quê? Porque ele está dizendo para a sua vida voltar para a presença dele. Ou seja, ele não está dizendo para você ficar pedindo para a presença dele voltar para a sua circunstância, mas volta para o lugar onde você estava quando você perdeu a presença. Não fica pedindo para ele encher onde você está, do jeito que você está, mas volta, arrepende, vira as costas e vai na direção de Jesus, porque ele está pronto para te perdoar e restaurar a sua unção, e restaurar a graça, e restaurar o poder. Nós não fazemos com que a unção volte a nós, nós é que voltamos para o lugar onde a unção sempre esteve. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, entenda uma coisa: essa mensagem não é apenas sobre José e Maria procurando Jesus, é sobre nós. É sobre o perigo de caminhar, decidir, planejar e continuar fazendo as mesmas coisas, achando que Jesus está conosco, quando talvez já tenhamos deixado a presença para trás. Às vezes, o maior risco da vida cristã não é rejeitar Deus abertamente, mas se acostumar tanto com a rotina, com o culto, com o chamado, com a aparência espiritual, que deixamos de perceber quando o Espírito Santo foi entristecido. A presença tem um nome: Espírito Santo, e ele é santo, sensível, doce e precioso. Ele não deve ser tratado como detalhe. Não podemos viver como se a presença de Deus estivesse garantida em qualquer caminho, em qualquer atitude, em qualquer palavra, em qualquer ambiente. Então, agora, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui. Senhor, desperta em nós sensibilidade espiritual. Não permita que caminhemos longe da Tua presença achando que está tudo bem. Não permita que a rotina, o orgulho, a pressa, o controle, a amargura ou a falta de perdão nos tornem insensíveis ao Teu Espírito. Espírito Santo, perdoa-nos por todas as vezes em que Te entristecemos. Perdoa-nos pelas palavras duras, pelos pensamentos impuros, pelas discussões alimentadas no coração, pela necessidade de controle, pela vaidade espiritual, pela frieza, pela indiferença e por tudo aquilo que nos afastou da comunhão contigo. Senhor, mostra-nos onde foi que deixamos Jesus para trás. Mostra-nos qual foi a última direção que ignoramos, qual foi o perdão que recusamos liberar, qual foi a obediência que adiamos, qual foi a área que tentamos controlar sem depender de Ti. Hoje nós não queremos apenas pedir que a Tua presença venha até onde estamos. Nós queremos voltar ao lugar certo. Queremos voltar ao arrependimento, voltar à simplicidade, voltar à obediência, voltar ao secreto, voltar ao primeiro amor, voltar para Jesus. Pai, restaura em nós a sensibilidade à Tua voz. Restaura a alegria da Tua presença. Restaura a reverência. Restaura a fome por santidade. Restaura a consciência de que sem a Tua presença nós não queremos seguir adiante. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas vivida. Que ela produza temor, quebrantamento e retorno verdadeiro ao Senhor. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal
e compartilhe com alguém que precisa perceber que não vale a pena ganhar discussões, manter o controle ou preservar o orgulho se, no processo, perdemos a sensibilidade à presença de Deus. Deixe também seu comentário com o seu pedido de oração ou com aquilo que Deus falou ao seu coração. E antes de encerrar, receba esta palavra: Deus não está distante de quem volta arrependido. O Pai está de braços abertos. O Espírito Santo ainda consola, restaura, cura e conduz. Fique firme. Volte para a presença. Não siga sem Jesus. E nunca se esqueça: mais importante do que começar bem é permanecer com Ele até o fim. Em nome de Jesus. Amém.